Bom dia, amados. Bom dia, você também do canal Viva Teologia. Estamos aqui mais um dia para poder estudar a palavra de Deus. Já estudamos o livro de Atos, o livro de João, Lucas, Mateus, Marcos, os evangelhos. E agora vamos dar continuação ao nosso estudo falando sobre as cartas de Paulo. Essas cartas tão maravilhosas que Paulo endereçou para as igrejas, lá daquelas igrejas, a maioria que ele mesmo fundou nas suas viagens missionárias, mas que foi de fundamental importância para a nossa vida hoje, porque nós, como a Igreja do Senhor Jesus, como precisamos dessas cartas, como somos orientados nessas cartas, ensinados, exortados. Então, foi de fundamental importância. O nosso Deus é um Deus maravilhoso, que cuida de todas as coisas e cuidou pelo qual essas cartas fossem escritas e deixadas para nós hoje, que como nos serve para o nosso crescimento espiritual. E nós vamos começar com a carta de Paulo aos Romanos. Chegamos em Roma, certo? Vamos lá? Então, Paulo, ele escreveu essa carta aos Romanos estando em Corinto, tá? Perto do fim da sua terceira viagem missionária. Nós sabemos que Paulo fez 3 viagens missionárias, tá? Então, no final dessa viagem dele, dessa terceira viagem, no ano de 56 depois de Cristo, foi mais ou menos a data pelo qual Paulo escreveu essa carta aos Romanos. Então, é provável que a Igreja de Roma ela tenha sido fundada por alguns convertidos no dia de Pentecostes. A Igreja de Roma ela não foi fundada pelo apóstolo Paulo. É provável que aqueles convertidos do dia de Pentecostes, onde quase 3.000 se converteram ali no discurso de Pedro, então é provável que essa igreja tenha sido fundada por aqueles convertidos. E a razão pelo qual Paulo escreveu esta carta não foi de corrigir nenhuma teologia incorreta deles, nem de repreender nenhuma maneira profana deles viverem. Porque, apesar deles não ter sido instruídos pelos apóstolos, eles não ter recebido nenhuma instrução ali dos apóstolos, eles viviam numa teologia certa, correta, saudável, e não havia entre eles ali nenhum movimento, nenhuma situação profana deles viverem. Mas então, qual foi o objetivo? Qual foi a razão de Paulo escrever essa carta para eles? Foi o quê? Qual foi o propósito? Foi de ensinar a eles as grandes verdades do Evangelho, a respeito da graça de Deus, a respeito da grandeza da salvação. Então, Paulo, ele queria fazer com que aqueles cristãos crescessem na fé, no conhecimento de Deus, já que eles ali estavam ainda como crianças. Então, Paulo endereça essa carta para eles com essa função. E qual é o tema, na verdade, dessa carta? É redenção. Deixa eu passar para cá. Peraí. Então, qual é a finalidade? Redenção. Amados, o que é redenção? Eu escrevi aqui assim, é o resgate do gênero humano, tá? Salvação, vamos dizer assim, é um auxílio, uma proteção que livra a pessoa de uma situação difícil, Então, isso é redenção, é um resgate de uma situação difícil. Então, nós estávamos como? Numa situação de morte, estávamos condenados à morte. Então, nós precisávamos de redenção, nós precisávamos de salvação. Nós precisávamos de ser redimidos daquela situação de pecado, de morte. E o que eu vou aqui? Eu trago aqui 3 palavras que vai mostrar, primeiro, a necessidade da minha redenção, da minha salvação, como foi feito essa redenção, a provisão dessa redenção e o efeito dessa redenção em mim. Então, eu começo com o quê? Com o pecado.
Então, o pecado, na condição de pecadora, de pecador, eu necessito de salvação. Eu necessito de redenção porque eu estava condenada à morte. Então, eu necessito de salvação, certo? Qual foi a provisão de Deus para que essa redenção, para que essa salvação chegasse até mim? Qual foi a provisão de Deus? A minha justificação. E como que Deus me justificou? Através de Jesus Cristo. Então, o que é a justificação? Tá? É um conjunto, eu tirei aqui no Aurélio assim, ó, é um conjunto de argumentos apresentados em favor de alguém, na defesa de alguém. E quem é que foi essa pessoa que apresentou diante do tribunal de Deus algo que me absolveu da condenação? Antes, né, da redenção, eu estava na posição de criminosa, não cumpria as leis de Deus. Então, eu estava na condição de condenada. Então, quando eu comparecesse ao tribunal de Deus, a minha sentença era o quê? Morte eterna, inferno. Porém, através dessa provisão de Deus em ter enviado Jesus, que foi recebeu sobre ele todos os nossos pecados foi imputados em Jesus, ele foi inserido em Jesus. Então, houve o quê? Uma troca. Jesus, ele foi o único homem justo na terra, o único que cumpriu totalmente a lei. A Bíblia, aqui mesmo no livro de Romanos, diz que não havia um justo sequer na terra. Não havia ninguém que fosse para o céu, porque para que eu possa ir para o céu, para que eu possa ser salvo, eu preciso ser justo. E não havia um justo na terra. Então, somente Jesus, ele veio na terra, encarnou em carne, né? Ele teve um corpo de carne, para quê? Para que tomasse o nosso lugar na cruz e através da justiça dele, por ele ser um homem justo, que cumpriu a lei totalmente, ele, os nossos pecados, qual foi a provisão de Deus para que nós fôssemos redimidos? Os nossos pecados seriam imputados em Jesus naquela cruz. O crime, o adultério, tudo que você possa imaginar foi ali jogado nas costas de Jesus. Foi imputado em Jesus. Jesus satisfez a Deus, né? Porque ele carregou sobre ele todos os nossos pecados e imputou em nós, inseriu em nós a sua justiça. Isso é a justificação. Então, nós somos o quê? Justificados. A Bíblia diz que nós somos justificados pela fé. Então, quando eu creio na obra da cruz, quando eu creio em Jesus, quando eu recebo Jesus na minha vida como meu único Senhor, como meu único Salvador, é o único meio pelo qual eu posso ser justificada diante de Deus. No tribunal de Deus, eu sou o quê? Absolvida por Jesus Cristo, porque ele morreu no meu lugar. Ele cumpriu a lei no meu lugar. Então, isso é a justificação, que é o quê? A provisão da salvação, a provisão da redenção. E qual é o efeito disso tudo? A santificação. E o que é a santificação? É você ser separado para Deus, é você ser consagrado, é você se consagrar para Deus, você se separar para o Senhor, você se separar do pecado. E isso, amados, essa santificação, ela é o que? Progressiva. Dia após dia, nós vamos sendo santificados. Quanto mais eu me aproximo de Deus, quanto mais eu me consagro a Deus, eu me separo do pecado e vou
me consagrando para Deus, me entregando para Deus, mais eu vou sendo santificada. Mas esse processo de santificação vai acontecendo comigo. Dia após dia, eu vou espelhando o caráter de Cristo aqui nessa terra. Então, essas 3 palavras, tá, é o tema da nossa carta, é o tema da carta de Paulo. O pecado, a justificação e a santificação, ok? Vamos lá ver pecado. O que é o pecado? A Bíblia diz que pecado é as transgressões da lei de Deus, certo? Então, no capítulo 1 de Romanos, você vê lá do versículo 18 em diante, o temazinho bíblico diz a injustiça e a impureza dos seres humanos. Aqui nesse capítulo, até o capítulo 2, versículo 16, Paulo ele vai falar sobre o pecado dos gentios, sobre o pecado dos pagãos. Ele vai falar sobre a depravação deles, do jeito que eles viviam, e vai falar no capítulo 2 o justo juízo de Deus, que Deus aplicaria sobre esses gentios, sobre esse povo. Depois eu vou voltar no capítulo 1, porque eu vou falar sobre os diversos tipos da ira de Deus, tá? No capítulo 2, do versículo 17 em diante, ele vai falar sobre o pecado dos judeus, até o versículo 24. Ele fala sobre o pecado dos judeus, né? E no capítulo 3, do versículo 9 ao 18, ele vai falar sobre o pecado universal, sobre a condição do homem diante de Deus, né? Sobre a condição do pecado universal, sobre a necessidade da redenção que o mundo teria. Bom, justificação e santificação, que eu já expliquei para vocês o que era, né? Só deixa eu voltar aqui, que eu acho que... Não, tá certo, ok. Então, é isso mesmo. Então, a justificação e a santificação. Vamos lá. A minha união com Cristo. Está lá no capítulo 6, do versículo 1 ao 23. Depois, como eu falei para vocês, nós não temos tempo de ler toda a palavra. Mas eu vou ler o versículo 5 do capítulo 6, quando fala da união com Cristo, diz assim: porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, quer dizer, como eu falei, Jesus ocupou o nosso lugar ali na cruz, na morte de cruz, certo? Nossos pecados foi o quê? Inserido nele, ali, na morte de cruz, certo? Então, o apóstolo diz assim: porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Maravilha, né? Glória a Deus. Então, nós vamos ser semelhantes a Deus na sua ressurreição, a Jesus Cristo na sua ressurreição. Aquele corpo de glória que Jesus teve quando Jesus ressuscitou, é esse corpo que nós vamos ter na sua volta, quando nós formos o quê? Transformados. Então, essa união, essa justificação, essa santificação me trouxe o quê? A união com Cristo, certo? O conflito entre as minhas duas naturezas, a natureza espiritual e a natureza carnal, que está ali dentro da santificação, certo? Eu falei para vocês da santificação, certo? Que é o quê? Eu me consagrar para Deus, né? Eu me separar do pecado e estar cada vez mais em comunhão com Deus. Isso há um conflito, amados, entre a minha natureza carnal e a minha vida espiritual. O apóstolo Paulo diz que o querer fazer o bem está nele, mas não, porém, o efetuar. Havia uma guerra, há uma guerra muito grande entre a nossa natureza carnal, que é essa que nós vivemos, e a nossa natureza espiritual. Porque o nosso espírito quer fazer a vontade de Deus, porém a nossa carne
tende a nos puxar para fazer a vontade do mundo. Então, há um conflito, há uma guerra muito grande dentro de nós, entre a nossa carne e o nosso espírito. Por isso, amados, que nós temos que alimentar bem o nosso espírito. Quando você alimenta bem a sua carne, com exercícios, né? Com alimentação, uma boa alimentação, o seu corpo físico, ele fica firme, ele fica forte, certo? Aí vem as doenças e você tem anticorpos para você poder combater aqueles inimigos invisíveis que entram dentro de você através das bactérias, de várias coisas, e você, muitas das vezes, o teu próprio organismo te dá o quê? Condições de ficar curado. Já na nossa vida espiritual, não é diferente. Existe o inimigo invisível que se chama Satanás, o diabo. Ele tenta, de todas as formas, infiltrar os dardos dele, as setas dele, sabe? Tenta, de todas as formas, fazer com que você faça a vontade dele, caindo no pecado, transgredindo os mandamentos do Senhor. E como é que você consegue vencer esse ataque do inimigo? Com o teu espírito forte. Assim como a sua carne precisa estar forte, o seu espírito também precisa estar forte. Amados, olha, não confie na carne. Não pense que vocês, pelo simples fato, eu digo vocês, mas eu sou a primeira a me colocar. Não pensamos nós que pelo fato de pertencermos a uma igreja, de sermos cristãos, já estamos imbatíveis, já estamos aqui, olha, não, eu fazer isso de jeito nenhum. Amados, não confia não. Se você não tiver alimentando o teu espírito através de orações, através de leitura da palavra, estudo da palavra, comunhão com Deus, adoração ao Senhor, porque oração não é só petição. A oração também é louvor. É você botar uma música, louvar a Deus e prestar atenção naquilo que você está cantando, fazer daquilo oração diante de Deus, saindo do teu interior. Então, é necessário para que o teu espírito seja forte e quando vier essas setas, esse inimigozinho invisível, mais real, você tem o teu espírito fortificado e combate com a palavra, como Jesus fez no deserto. Jesus combateu Satanás, as tentações, com a palavra de Deus. E é isso que nós precisamos. Vencer o inimigo através do conhecimento de Deus. E a vitória pelo Espírito, que é tudo isso que eu já falei para vocês. Está no capítulo 8, do versículo 1 ao 39. Essa vitória, quem nos dá é o Espírito Santo. É a habitação de Deus dentro do meu interior que vai me dar a vitória sobre todas as coisas, certo? E eu preciso alimentar esse espírito, ok? O meu espírito, para que o Espírito Santo tenha liberdade para me conduzir e me dirigir. Olha só, eu trouxe para vocês aqui, queria que vocês prestassem atenção na expressão de cada um dessas fotos. Pessoas iradas, uma jogando o computador no chão, um casal discutindo, o outro ali com uma expressão de raiva, a outra ali apontando o dedo, acusando alguém. E eu queria fazer uma pergunta para vocês. Em que a ira divina se diferencia da ira humana? Em que? Vocês acham que Deus tem essas expressões para conosco? Qual é a diferença entre a ira divina e a ira humana? A ira humana, amados, ela tenta sempre
de todas as formas, denegrir aquela pessoa, acusar aquela pessoa, desmoralizar, xingar, mas a ira de Deus nunca é para nos depreciar, nunca é para nos desmoralizar. A ira de Deus é contra o pecado e nunca contra nós. E sempre a ira de Deus aplicada sobre nós sempre é com um fim proveitoso, para que nós venhamos a ser conduzidos ao arrependimento do nosso pecado. Você vê que todas as vezes que nós somos disciplinados por Deus, quando Deus se ira, né, contra algo que nós estamos fazendo de errado, nunca é para nos jogar no chão. Sempre é para fazer com que nós venhamos, através daquele conserto, daquela correção, venhamos a nos arrepender, nos livrar daquele pecado e nos ser conduzidos para ele. Essa é a diferença. A ira humana é sempre para te acusar, é sempre para te depreciar. A ira de Deus é sempre para consertar a nossa vida do pecado. E o que é a ira de Deus? É a resposta certa e determinada de um Deus justo ao pecado. Como eu falei, ele se ira contra o pecado. E o que é o pecado? Eu também já falei que a Bíblia ensina que o pecado é a transgressão dos mandamentos de Deus. Então, o que a Bíblia me diz? O que o livro de Romanos me diz, lá em 3, versículo 23? Que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Né? Como consequência do pecado, a morte foi instituída. Lá no capítulo 6, versículo 23, o que diz? Que o salário do pecado é a morte. Mas também diz que, graças a Deus, que Deus nos dá a vitória através do Senhor Jesus Cristo. Certo? Então, contra o que se revela a ira de Deus? Contra toda a impiedade. O que é impiedade? É a falta de reverência pelo verdadeiro Deus, bem como a falta de devoção e de adoração a Ele. Isso é impiedade. Lá no capítulo 1, diz que a ira de Deus, ela se revela sobre toda a impiedade. Eu estava aqui procurando aonde estava. Está aqui. Capítulo 1, versículo 18. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos seres humanos. Por meio da sua injustiça, suprimem a verdade, pois o que se pode conhecer a respeito de Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Então, a impiedade traz a ira de Deus sobre o homem, certo? Porque a falta do conhecimento de Deus, a falta da verdade de Deus, tá? A falta de reverência a Deus, tá? Traz a ira de Deus sobre o homem. Sobre a pervenção, que é o quê? A ira é o quê? A ação divina contra o quê? Contra a falta da conformidade com a lei de Deus. O que é uma pessoa pervertida? É aquela que não cumpre as leis. São aquelas pessoas completamente, como é que eu vou dizer? Alienadas à lei de Deus, não estão nem aí para cumprir as leis. São pessoas pervertidas que não cumprem as leis, fazem o que elas querem. A lei é elas mesmas, elas ditam as leis para elas mesmas. Não existe restrições para elas. A ira de Deus vem contra também essas pessoas pervertidas que completamente andam em desconformidades à lei de Deus. Paulo, ele apresenta a acusação de Deus contra o descrente e imoral pagão, que são gentios, contra as pessoas exteriormente religiosa e moral, que são judeus, que eu também já falei para vocês, que está lá no capítulo 2. Ele apresenta aqui o que? Aqueles religiosos, né, que
por fora, faziam jejuns, principalmente os fariseus, aqueles homens, né, da sinagoga, que se julgavam mais santos do que todos, eles impunham uma lei que eles mesmos não cumpriam. Então, Paulo, ele exorta sobre isso, sobre aqueles que dizem que não pode roubar e roubam, que não podem adulterar e adulteram, que não podem mentir e mentem. Então, esses judeus, essas pessoas religiosamente, exteriormente, né, eles são exteriormente religiosos. Paulo, ele fala sobre a ira de Deus sobre essas pessoas e conclui que todas as pessoas merecem o castigo de Deus, porque ele diz o quê? No capítulo 3, de 9 ao 20, que realmente não há um justo na terra, como eu falei para vocês. Todos pecaram e todos carecem da graça de Deus. Então, o apóstolo, ele mostra que a depravação da humanidade não é uma fatalidade ou uma consequência de ignorância, mas uma evidência clara da incredulidade voluntária dos homens. Eu já li isso para vocês, que está no versículo 19, porque diz: pois o que se pode conhecer a respeito de Deus é manifesto entre eles. Ninguém pode dizer que não conhece a Deus. Ninguém pode dizer que não conhece as leis de Deus. A depravação do homem, tá, não é por acaso, não é fatalidade, não é ignorância. Ah, eu faço porque eu não sei se isso é pecado. Não, amados. Inclusive, existe a lei dos homens também. Está lá. Se você roubar, você não é preso? Está lá, não é isso? Então, todo mundo, o adultério se faz aí às claras? Não, se faz às escondidas. Por quê? Porque todos sabem que é pecado. Então, essa depravação da humanidade não é por ignorância, mas é por incredulidade, tá? Em Deus. Eles não creem, eles sabem que ele existe, mas não creem nas suas leis. Eles não ligam para as suas leis. Eles fazem as suas próprias leis. Deus, ele tem vários tipos de ira, amados. Vários tipos. Olha, tem a ira eterna, que é o inferno, que vai ser revelada quando Jesus voltar, quando vier julgar o mundo. Essa é a ira eterna, que ele vai condenar o homem ao inferno. Existe a ira escatológica, que é o dia final do Senhor, que é essa que eu falei aqui em cima, que é o dia da sua vinda, onde ele vai destinar, separar os justos dos injustos. Essa é a ira escatológica que está preparada para o dia final, para o final do mundo, né? Existe a ira cataclísmica. Por exemplo, nós temos o dilúvio, não tivemos? A destruição de Sodoma e Gomorra, e continuamos a ter. Deus ainda revela a sua ira sobre a própria natureza, certo? Nós vemos aí os terremotos, né? Os tsunamis, né? Isso se chama a ira cataclísmica de Deus. Existe a ira consecutiva, que é o princípio do semear e colher. A lei da reciprocidade. O que o homem semear, isso também ceifará. Se você semear coisas boas, você vai colher coisas boas. Se você semear coisas ruins, você vai colher coisas ruins. E a pior de todas, amado, é a ira do abandono, que é quando Deus retira as suas restrições e deixa as pessoas seguirem seus próprios pecados. No capítulo 1 de Romanos, no versículo 24, 26 e 28, Deus aqui ele está falando sobre o pecado dos gentios, sobre a depravação dos gentios. Então, vamos lá, olha, no versículo 24, diz assim, eu vou ler aqui, ó.
Eu vou ler até o 22. 22. Não, vamos lá no 24, senão vou ter que me estender muito. Por isso o quê? Por todo o que Deus estava falando ali, tá? Por isso, Deus os entregou à impureza pelos desejos do coração deles para desonrarem o seu corpo entre si. Naquela época já havia o homossexualismo, amados, tá? Deus, ele fala, ele mostra, mas tem uma hora em que Deus retira as restrições dele. A mente da pessoa fica tão cauterizada pelo pecado que ela não consegue mais ouvir a voz de Deus. Ela está totalmente impregnada pelo pecado. E Deus, ele retira as suas restrições e deixa a pessoa seguir o seu próprio caminho. Você vê, Deus os entregou. Versículo 26. Por causa disso, novamente ele fala, Deus os entregou às paixões vergonhosas. Porque até as mulheres trocaram o modo natural das relações íntimas por outro contrário à natureza. No versículo 28, e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a um modo de pensar reprovável, para praticarem coisas que não convêm. Estão cheios de todo tipo de injustiça, perversidade, avareza e maldade. Estão cheios de inveja, homicídio, discórdia, engano e malícia. São difamadores, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, orgulhosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, desleais, sem afeição natural e sem misericórdia. Embora conheçam a sentença de Deus de que os que praticam tais coisas são passíveis de morte, eles não somente os fazem, mas também aprovam os que o praticam. Você vê que nesses 3 versículos, Deus os entregou, tirou suas restrições, amado. Fazem o que vocês quiserem, seguem aí os caminhos de vocês. É a pior ira, amados. É a ira do abandono de Deus. Não que Deus é mau, ele é justo, não há injustiça em Deus. Mas tem pessoas que realmente não querem a Deus. Amém? Vamos lá. Você quer ter a clareza da revelação mais vivida de Deus, da ira santa e do ódio de Deus contra o pecado? Tá aí, ó. Olha para essa foto. Você está vendo Jesus aí totalmente machucado, totalmente em frangalhos, né? Totalmente moído. Meu Deus. Olhando para esse quadro, dá para que a gente tenha uma noção a como Deus odeia o pecado. Como ele tem ira contra o pecado. Porque o pecado afastou a criação dele. Ele criou o ser humano para ter comunhão com ele. E o pecado fez isso, ó, afastou a criação dele. E por amor a essa criação, ele proveu, como eu disse, ele pegou o filho dele e toda a ira que ele tinha contra o pecado, ele despejou ali no filho dele. Amados, olha só. Então, quando a gente despreza isso, nós estamos crucificando Jesus novamente. Quando a gente despreza o Senhor e prefere o pecado,
nós estamos crucificando o Senhor novamente, amados. Que Deus nos ajude, certo? A entender a ira de Deus sobre o pecado. Tá? Da continuidade. O juízo de Deus, ele é inevitável. O motivo de nós não sermos condenados imediatamente é a bondade de Deus, tá? É a paciência do Senhor. E é essa mesma bondade que conduz o homem ao arrependimento. Por quê? Porque é essa mesma bondade de Deus que envia o Espírito Santo para que nos conduza ao arrependimento dos nossos pecados. Perceba que o homem não busca Deus. Olha só, capítulo 10, capítulo 3, versículo 10 e 11, diz assim: não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se desviaram e juntamente se tornaram inúteis. E não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Você vê, não há quem busque a Deus. Se não for através da bondade de Deus em revelar Jesus para nós, através do Espírito Santo, que nos conduz ao arrependimento, o homem não tem condição de ser conduzido ao arrependimento sozinho, não, amados. Nós não temos condição de, sabe, de receber, de perceber o nosso pecado. Quem faz isso é o Espírito Santo em nós. É Ele que faz você perceber o seu pecado e se arrepender. Isso é a bondade de Deus, porque senão, morte eterna. Você vê como Deus é bom, né? Você já parou para pensar como a natureza do homem é má? Isso acontece por causa do pecado que resiste na raça humana e afeta toda a criação. Bom, eu vou dar uma paradinha aqui, tá? Porque senão eu já cheguei na metade dos slides. Nós estamos aqui com 15 slides já. Eu tenho um total aqui de 30. Então, eu vou dar uma paradinha, tá? E vou